Deu Vascão aí em São Januário, galera, em cima do São Paulo. Eu vinha falando aí durante a semana que o São Paulo de São Januário não ia escapar do Vascão. Vitória gigante, apesar que no primeiro tempo o Vasco não jogou bem, teve a falha ali, né, do Cuiabano. São Paulo aproveitou, o centroavante dele é um bom jogador, né, o Carelli é conhecido aí. E conseguiu finalizar uma bola ali, onde o nosso goleirão fez uma boa defesa, mas aquelas bolas ali que quando o goleiro rebate para dentro da área, sempre o atacante adversário vai chegar ali pressionando a bola com o zagueiro ou achando a bola ali livre, como o Luciano achou, né? E fizeram um gol. Depois do gol, São Paulo simplesmente desapareceu, recuou o time e o Vasco continuou jogando, errando, mas tentando, né? Não estava jogando bem no primeiro tempo, mas o Vascão aí, segundo tempo, o Renato Gaúcho mudou, o que a gente, todo torcedor vem falando, inclusive eu aqui, que pelo lado direito, Renato, coloca o Adson pelo lado direito, se o Enestrosa não tá bem, coloca o Adson. Aí o Vasco foi melhorar quando? Quando colocou o Adson pela direita. E o Vasco conseguiu aí, né, ter mais posse de bola, o Adson com a velocidade, o Gomes pela esquerda, e daí o São Paulo foi recuando, recuando, e até que entrou o Spinelli ali, né, centroavante de área, começou a causar ali, dar trabalho para a zaga do São Paulo, né, ajudar, o Spinelli hoje ajudou muito o Vasco ali, né, segurando bola, protegendo, fez aquela função do que o Carelli estava fazendo no São Paulo, né, então foi melhorando o Vasco aos pouquinho, não fez um bom jogo, mas melhorou bastante no segundo tempo, depois das mudanças, né. Tietê, felizmente um a menos. O Rojas jogou bem, mas falta trabalhar o Rojas ali ainda, né? Apesar que o Renato Gaúcho usa ele para jogar aberto pela direita e vindo flutuando pelo meio, mas a função dele mesmo é no meio, né? Mas ele jogou bem, visto o Tietê, pelo amor de Deus, Tietê só errando passe, não marcava ninguém, um a menos em campo. Mas o Vascão aí no segundo tempo, depois das mudanças, a gente conseguiu fazer bom jogo aí, né? Em cima do São Paulo. São Paulo não jogou nada. Jogador fazendo muita cera, o goleiro caía, demorava a levantar. Mas aí o Vasco foi pressionando, pressionando como podia, né? E conseguiu aí sofrer aquele pênalti ali, né? O cara ele foi tirar a bola dele. Na verdade, foi um escanteio, né? Uma cabeçada do jogador do Vasco. E aí o cara ele, com o braço aberto, na hora certa, no lugar certo, pênalti pro Vascão. O goleiro deles lá tocou na bola, mas quando é pra sair o gol, não tem essa não, meu irmão. Bola na rede e gol do Vascão 1-1. E quando saiu aquele gol, do jeito que a torcida do Vasco inflamou o São Januário, eu falei, não vai escapar não, São Paulo. E saiu aí o gol do cara que tinha que fazer esse gol hoje, que merecia fazer esse gol hoje, que foi o Andrés Gomes. O cara é sensacional, joga demais, viu? O tempo todo não desiste, tá errando, mas tá tentando. Esse jogador aí representa o nosso Vascão. E essa vitória tinha que sair hoje, galera. Homenageando o Roberto Dinamite, São Paulo acha que ia chegar lá no Rio de Janeiro, em São Januário, e jogar água no chope? Não, caiu. Então o Vascão hoje aí, vitória do Vascão, para dar uma respirada na tabela aí do Campeonato Brasileiro, né? E vamos nessa aí, né? Agora é o Corinthians, é outro adversário complicado pro Vascão. Corinthians aí vem de bons resultados em cima do Vasco, né? Mas é isso mesmo, o Vasco tá com um tabu aí que tem que ser quebrado diante do Corinthians, né? E tudo indica que não vai ser o jogo em Itaquera. Vamos nessa aí, confiar nessa vitória. Deu Vascão hoje, galera. E falar aqui dos jogadores aqui, né? Um pouco, na verdade, né? Paulo Henrique hoje não foi bem na lateral direita, errando muito passe. Acho que sentiu ali no final do primeiro tempo ali, o Renato mudou, né? Entrou o Pumita. Pumita jogou, fez uma partida melhor do que o Paulo Henrique. Robert Renan começou um pouco meio abaixo, mas depois melhorou bastante. O Thiago Mendes, mais uma partida boa do Thiago Mendes. O cara chama a responsa mesmo, domina a bola ali, sai jogando. Bom jogador Thiago Mendes, viu? Barros marcou, ajudou bastante na marcação, né? Até começou ali, né, a partir dos
20 do segundo tempo, ele começou a sentir uma dor ali, provavelmente no tornozelo, né? Que já tinha se machucado no jogo anterior. E daí o Renato fez a mudança, mas já quase no final entrando o Hugo Moura. E Cuiabano teve o lance ali do gol que felizmente, né, falhou, mas depois fez uma ótima partida, jogou muito bem. David jogou bem também, né? As bolas não estavam chegando muito para ele, mas fez uma boa partida. Então, na verdade, no segundo tempo, os jogadores do Vasco jogaram bem, viu? No primeiro tempo, não, sinceramente, muito abaixo, mas no segundo tempo, acho que o Renato conversou com eles ali, fez as mudanças também e deu Vascão, galera. Os jogadores entrou ali, foram vaiados, na verdade, no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que a surra que o Renato deu ali no vestiário, acho que eles voltaram animados e o Vasco melhorou bastante. E o São Paulo já não vinha jogando nada e o time recuou, o time do São Paulo recuou todo ali, segurando o jogo, tentando cavar falta, um jogo chato, né? Até saiu o primeiro gol. Quando saiu o primeiro gol, eles já estavam, na verdade, fora do jogo, né? E mais uma vez aí, uma virada, assim como foi no jogo, né, em São Januário contra o Palmeiras, foi um jogo parecido, né? Mas só que a diferença é que no jogo contra o Palmeiras o Vasco jogou bem, né? E hoje o Vasco no primeiro tempo não jogou nada, mas no segundo tempo jogou bem e conseguiu essa virada aí que foi muito importante. Galera, valeu aí, um bom final de semana para todos. Deu Vascão hoje. Se inscreva aí, Nordestino Vascaíno, galera. Deixa sua mensagem aí, canal de torcedor. Um abraço a todos. Deu Vascão, só alegria.